Outro jogador também que foi procurado, segundo o Bancada Bicolor, Fernandinho, né? Tendo inclusive um intermediador nessa história que seria do Thiago Heleno. Eu até trouxe, né, essa postagem nos últimos dias aqui no canal, falando sobre um recado do Fernandinho para o Thiago Heleno, desejando boa sorte na sua nova caminhada no Paysandu. O Fernandinho que ele está livre após a sua passagem no Atlético Paranaense, onde recebia mais ou menos entre 500 a 600 mil reais por mês. Tá? O jogador de 40 anos foi procurado nessa temporada, se eu não estiver enganado, acho que foi pelo Santos. Vi especulações dele no Vasco também, mas sem avanço. Tá? Não vai aposentar, não tem nada disso. Ele tem hoje 40 anos de idade, mas no ano passado, por exemplo, fez 46 jogos, com 8 gols marcados e 7 assistências, sendo titular em 38 dos 46 jogos que fez, e uma nota média muito boa, se você observar, na Série A do Brasileirão. Esse sim vale um valor extra, tá? Esse sim é um volante diferenciado, um cara que tem visão de jogo, um jogador que bate de fora da área. Esse sim vale um salário, um sacrifício financeiro, por exemplo, em termos de Série B, e é um jogador que não tem muitas lesões. Ele até teve uma contusão grave na metade do ano passado, mas, por exemplo, em novembro, outubro, dezembro, vinha jogando normalmente e sendo um titular. Aproveite as ofertas no site da FUT Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Além das camisas do Paysandu, que eu já mostrei aqui para vocês no começo do vídeo, você encontra outros acessórios, como artigos esportivos, blusas, por exemplo, de outros clubes, né, do futebol brasileiro e internacional, que você pode comprar com 10% de desconto nos pagamentos via Pix e envios para todo o Brasil. Vou deixar essas e outras ofertas disponíveis no site da FUT Fanatics, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Outro jogador também procurado nos últimos dias pelo Paysandu, segundo informações do canal Bancada Bicolor, foi o Renato Augusto, jogador que está de saída do Fluminense. Esse, para mim, tem o diferencial técnico, sem pensar duas vezes, mas a questão física acaba preocupando bastante, porque assim, é um jogador também com salário alto, se eu não estiver enganado lá no Fluminense, tinha um salário acima de 300, 400 mil, que para o Paysandu seria um risco muito alto. Você trazer, por exemplo, um jogador acima de 100 mil hoje, já é muita coisa para qualquer clube da Série B. Ainda mais se tratando de um jogador que pode ser uma incógnita, né, porque não vinha jogando com muita frequência. No total foram 4 jogos apenas neste ano, um jogo somente como titular. A última partida aconteceu contra o Juventude, no dia 18 de maio. O jogador acabou acertando uma rescisão contratual antes da disputa do Mundial de Clubes. No ano passado ele até jogou mais vezes, foram 32 jogos. Então assim, não é aquele jogador que não entra em campo há um tempão, que já está aí 5, 6 anos lesionado, nada disso. Tá? Ele vem tendo alguns problemas sim, mas 2023 fez 45 jogos, 2022 fez 50. A grande questão é entender como é a atual situação do Renato Augusto em termos de recuperação e o salário também, tá? Mas para mim seria um reforço assim de qualidade técnica estupenda, um jogador que, por exemplo, para mim não tem na Série B do Campeonato Brasileiro nesta atual temporada. Aqui alguns mapas de movimentação do Renato Augusto, em geral, né, se a gente pegar aqui os anos que ele mais atuou, é um meia que cai ali pela região central, um pouquinho mais pelo lado esquerdo do campo, capacidade de visão de jogo, enfiada de bola e também nas bolas paradas. Outro nome procurado, o Facundo Labandeira, centroavante, ponta direita uruguaio, que acabou deixando Vila Nova e deve fechar com o América Mineiro. Tá? Essa informação também confirmada pelo Bancada Bicolor, que teve a oferta do Paysandu e do América. O jogador acabou escolhendo se mudar para Belo Horizonte. Pelo Vila Nova, ele até tinha feito um campeonato goiano razoável, mas é um jogador de poucos gols, né? Infelizmente é uma característica dos pontas, não só no futebol brasileiro. Foram 19 jogos, 11 deles na condição de titular e apenas 2 gols marcados. No ano passado ele esteve no CRB, né? Foram 6 gols em 42 jogos. Também defendeu o Sport, foi o seu primeiro clube aqui no Brasil em 2022 também na Série B. É revelado pelo Nacional do Uruguai, tá? Onde começa no elenco profissional na temporada de 2018. O contrato dele no Vila ia até o final do ano, ainda emprestado pelo Defensor Sporting. A tendência é que tenha essa rescisão contratual e seja anunciado nas próximas horas no América Mineiro. Tá? Eu já falei sobre esses nomes, agora eu quero fazer uma indicação, né? Uma indicação aqui no nosso vídeo de um jogador semelhante nessa posição de um volante, de um meio-campista. Recentemente o Paysandu acabou procurando,
que é o Rafael Carioca. Informações do site Transfermarkt dão conta de que o jogador, neste momento, está livre no mercado após a sua passagem pelo Tigres no México. Ele já foi procurado por alguns clubes aqui do Brasil em anos passados, mas neste ano agora, né, eu não tive nenhuma informação se ele vai renovar, se não vai, se volta para o Brasil. O último ano dele por aqui foi em 2017, tempão, né, no Atlético Mineiro. Um jogador de poucos clubes, atuou apenas no Grêmio, no Vasco e no Atlético Mineiro, além do Spartak Moscou da Rússia e agora o Tigres do México. Então, um jogador que tem essa característica de permanecer muitos anos. Foram 34 jogos na atual temporada, com 2 gols marcados. Dos 34 jogos que fez, os últimos, inclusive, ele ficou mais no banco. Foram 27 na condição de titular. Pode ser que ele renove o seu contrato, mas o vínculo dele se inspirou no dia 1º de julho. Para mim, seria um excelente reforço. Apesar da idade já mais avançada, 36 anos, é um jogador que tem uma regularidade. E lá no México, por exemplo, no ano passado foram 46 jogos, em 2022-23, 48, antes 21-22, 42 jogos. É um cara que tem sim essa característica de um bom vigor físico, né? Desde a época do Atlético Mineiro já demonstrava isso. Aqui o mapa de movimentação do atleta, nas suas últimas impressões, né? Aparições no Campeonato Mexicano, jogando até mesmo um pouquinho mais recuado, como um segundo volante. É um atleta que tem como principal característica aquele motorzinho, né, à frente da grande área, uma boa saída de bola e às vezes também um bom arremate de longa distância. Já teve também a sua fase marcando alguns golaços, né, pelo Atlético Mineiro, principalmente na Libertadores. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação ao Rafael Carioca e esta lista também de jogadores procurados nos últimos dias, quais seriam o que seria uma boa ou não para o Paysandu. Dando ao elenco do Paysandu para a sequência da Série B, não há definição ainda se ele continua ou não, mas é um jogador que pertence ao Paysandu. Estou falando sobre o Kefel, 25 anos de idade, lateral que chegou no ano passado na metade do ano, né, para a Série B e fez apenas um jogo. E recentemente também o Paysandu, que acabou não quitando as dívidas envolvendo um atleta, acabou pegando um transfer ban. Então tudo vindo de imediato, né, para o jogador. Ele fez apenas um jogo contra o Santos, aquela derrota no Mangueirão por 3-0, no dia 9 de agosto, e ficou mais 2 vezes no banco, contra o Mirassol e também contra o Goiás na Serrinha, e sumiu, né? Teve uma lesão, não voltou mais e foi emprestado ao Portimonense, da segunda divisão de Portugal. O Portimonense, que é um clube tradicional, mas que acabou sendo rebaixado. Nessa temporada por lá fez apenas 12 jogos, com 2 assistências, até que terminou o ano, a temporada sendo titular. Né? Dos 12 jogos que fez, 11 deles na condição de titular. Essa informação foi confirmada pelo empresário JRB, onde o vínculo do Kefel acabou no dia 30 de junho. Com isso, o lateral esquerdo deve retornar ao Paysandu, onde ele tem contrato somente até o final de 2026. Vale lembrar que o Paysandu sofreu o transfer ban pela compra do Kefel junto ao Torrense, esse clube também da segunda divisão de Portugal. Tá? Sobre essa situação, né, o Paysandu deve resolver a questão até o dia 10 de julho, quando reabre a janela de transferências. O contrato firmado entre as partes, o Paysandu acertou a contratação, garantiu a compra de 50% por 50 mil euros, algo próximo de 300 mil reais. Porém, no contrato firmado entre as partes, o valor da transação teria um acréscimo para 130 mil euros, em caso de permanência do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, o que de fato aconteceu. A nova quantia, então, de 425 mil, teria que ser depositada em até 30 dias após o último jogo da Série B, algo que não aconteceu. Então, o clube português acabou acionando o caso à FIFA, não tem nada a ver com o lateral, o clube está no seu direito, o lateral também, a irresponsabilidade é do Paysandu, né? O torcedor acaba não gostando de ver isso, mas se você firma o compromisso e não paga, a culpa é de você, e não de quem está cobrando ou de quem prestou o serviço. Essa história acabou não ficando muito bem para o Paysandu, mas é um valor baixo, vai conseguir pagar e inscrever jogadores tranquilamente. Na minha opinião, assim, eu tentaria dar uma segunda chance para o Kefel, tá? É um jogador bom, é um ala que chega bem na linha de fundo, não teve chances no ano passado, pelo menos lá em Portugal, ele chegou agora em janeiro, né? E foi titular basicamente em todos os jogos que fez.